Muito boa noite. Boa noite. Olá, Thalita. Olá, galera da Mesa Chá. Desculpa ainda pela minha tosse. Não, achando. É o tipo da coisa que pra mim demora bastante. Você pega, se agarra e fica, entendeu? Tem isso. Bom, para a chave frequência. Você chegou a ler? Eu li o resumo. Leu o resumo. Eu tenho. Melhor que eu. Muito bem. Eu li o resumo. Talvez eu lembre do ano que vem. Tá. Do ano passado, quer dizer. Lembra do ano passado? Talvez eu lembre do ano passado. Se eu começar, talvez eu lembre. Tá. Paraxá conhecida como Paraxá de Tochacha, porque ela tem muitas klalot. É o Paraxá que lista As caladas, não sei o que. uma série de klalot, né? Se vocês não cumprirem, né? Eu vou botar aqui para vocês sigam os meus focos, senão vai acontecer isso, assim vai. E aí fala das coisas mais terríveis possíveis. E é uma paraxá conhecida justamente por essas torrachot, por essas outras interfotos, essas admoestações. Bonita, né? Admoestações. Muito bem. Gente inteligente. Ó. Sabe usar vocabulário. Admoestações? Não conhecia? Admoestações. Não? Mas entendi, Entendeu? Famoso puxão de orelha. Famoso puxão de orelha. Muito bem. Então assim, o que eu gosto, da mesma forma que a gente abriu o Sefer Vaikra, explicando um pouquinho sobre a Kavaná do Sefer, aqui vinha o Sefer, o que ele trazia pra gente, o que a gente aprendia com o Sefer Vaikra de maneira geral, né, qual que era o direcionamento. A gente estava comentando sobre Torat Kohanim, né, sobre como o Kohanim e Levim se comportam, fala de Avodat Hashem, de Mishkan, etc, etc. Aqui agora a gente vai fazer um apanhado, a gente vai começar, antes de entrar especificamente no Paraxá, fazer um apanhado geral do Sefer, do ponto de vista agora do final, o que a gente aprendeu aqui, né? O que a gente tomou como lição. Interessante, eu gosto de enxergar o Sefer como um todo, ter uma perspectiva geral, um plano geral da coisa toda. Entendeu? Plano geral da coisa toda. Muito bem. Foi bonito. Né? Então, muito bem. Então a gente começa a Sefer Vaikra justamente porque a gente estava falando sobre serviços de Levim e Kohanim no Mishkan, Avodat Hashem, Korbanot, rituais, estava falando sobre a inauguração do Mishkan, como o Mishkan é feito, né? Tudo isso que compõe esse universo de Avodat Hashem diretamente. Mas em seguida a gente passa, por exemplo para a Lachot de Kashrut de relações íntimas, né? Porque o Sefer, porque essa mudança, o Sefer está dizendo para a gente o seguinte: olha, o contato direto com a Kadosh Baruch Hu, quando a gente pensa em Ben Adam Lemakom, quando a gente pensa na nossa relação com Deus, isso é extremamente importante. Mas até mais importante do que isso, Ben Adam Lechaver, né? É ser uma pessoa decente nesse mundo, é ser uma pessoa que se comporta bem em relação ao mundo em si e as pessoas que fazem parte dele, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Ser uma pessoa correta, uma pessoa decente sob o ponto de vista de controle dos nossos instintos, né? Controle dos da nossa essência mais primária, nosso lado animal, e equilibrar isso com a Avodat Hashem. Não adianta nada você pegar por um lado, fazer a Avodat Hashem, ser uma pessoa, né, tefilá, muito forte, muito especial, muita kavaná, ser uma pessoa que chega todo dia de manhã cedinho no Vatiquim e se dedica, coloca tefilim, e de repente sai de lá e sai estapeando todo mundo. Não faz sentido. Boa noite.
não tem muita lógica. Então tem que saber equilibrar esses dois lados. Depois disso, a gente passou para Shemitah e Yovel também, né? A gente estava falando sobre terra. Então, não só que a gente tem essa questão da Kedushá como a nossa relação também com a Hashem e com as outras pessoas, mas também a gente tem que obrigatoriamente passar pela Kedushá da terra, né? A terra de Israel, para nós, é uma terra diferenciada, uma terra prometida, uma terra que Kadosh Baruch Hu falou: esse vai ser o lugar de vocês no mundo, né? Esse vai ser o lugar que eu separei para vocês, e por isso tem uma Kedushá inerente a esse lugar, tá? Então quando a gente chega aqui no final, é muito interessante, quando a gente vai fechar o Sefer, ele traz bem no finalzinho, nos últimos psukim da Parashá do Sefer, traz o conceito de teoria da manutenção da Kedushá. O que significa isso? Tem uma halachá que fala que se você faz alguma coisa separada para o Beis Hamikdash ou para o Mishkan, ou enfim, deixar separada para Hashem, aquilo jamais vai poder ser tirado da Kedushá de novo. Não tem como você tirar. Por mais que você substitua, você não tem como substituir aquilo. Você separou um animal, separou uma vaca. Se você pensar em substituir aquilo por alguma outra coisa, aquela vaca nunca vai perder a Kedushá. Aquilo que você quis separar, aquilo que você quis colocar no lugar também vai ficar. Então a Kedushá ela só aumenta, ela não diminui. Então tu não poderia usar esse gado que tu separou e botar outro lugar? Você pode, mas aquele primeiro você não pode pegar e usar de qualquer jeito. Existe uma forma de redimir, justamente pedindo permissão para Hashem, para que isso aqui pode ser mehulado, né? Você pode, exatamente, você pode tirar proveito e substituindo por alguma outra coisa que depois vai ser oferecida. Então, pode falar. Pode falar. Não, só melhor você fazer a pergunta antes. Tá. Não, a pergunta é tipo, se vale para coisas que não são coisas. Por exemplo, sei lá, alguém não faz todas as mitzvot, mas faz algumas. Tá. Você faz uma, mas você, a hora que você começa a fazer, no livro aquela história do cadastro, do sapato. Sim. Que você começa a fazer, você não pode deixar de fazer. Você pode começar a fazer outras que você não fazia antes. Né? Entendeu? Não, sim. Uma que já que não é uma... O ideal é o seguinte, aqui na verdade são ações, então cada ação ela vale de maneira independente, né? Então não é porque você fez uma mitzvah uma vez que aquilo se mantém de alguma forma, né? Você tem isso gera um potencial para você fazer uma segunda mitzvah dentro disso. Mitzvah agora é mitzvah, né? Então a mitzvah gera outra. Agora aqui como são ações isoladas, então tecnicamente você pode deixar de fazer uma mitzvah e fazer outra no lugar, mas esse não é o ideal para Avodat Hashem, entendeu? Porque a gente sempre tem que estar crescendo. Quando a gente substitui, como a gente não sabe exatamente o peso de cada mitzvah, isso que inclusive varia de pessoa para pessoa, então a gente pode estar trocando ou 6 por meia dúzia ou fazendo até uma troca pior, inclusive, está piorando a situação, né? Aqui nesse caso, a gente separou uma coisa física para o templo, não importa, mesmo que a gente consiga uma coisa melhor, falo, tem uma vaca mais especial ainda, então, mesmo que eu esteja melhorando, não adianta, do pior para o melhor, eu não tiro a Kedushá do primeiro, a mesma coisa ao contrário, eu estou piorando, também é a mesma coisa, os dois continuam, então a Kedushá permanece, ela só aumenta na verdade. Você falou de reverter. Isso, exatamente. Por isso que tu sempre guarda pro Shabbat, depois da segunda-feira, depois da terça, depois da quarta, tu tá dando que é do chá que tu vai comer na semana também. Exatamente. Você está transferindo aqui do chá do Shabbat para o resto da semana.
de uma maneira muito bonita. E comer sobras de Shabbat, tipo comer o chunt na segunda-feira, também tem que deixar. Olha, tem que deixar e ter ambulância na porta. Se comer a comida que sobrou tudo que foi pro Shabbat, certamente sempre, né? Se é pro Shabbat tem que deixar. Se deixar para comer ela durante a semana, tem que deixar. Sim. Pode pegar estômago de aço, obrigado. Tomei chazinho. Talvez depois eu pegue. Tá. Então a gente estava falando sobre isso porque já que a gente falou o Sefer inteiro sobre Kedushá, o Sefer inteiro, o tema foi Kedushá, né? Foi a nossa relação com a santidade. Então aqui a Hashem está fazendo quando ele fecha o Sefer, ele está fazendo um resumo, dizendo para a gente, olha, a gente passou por muita coisa, né? A gente passou por Avodat Hashem, a gente passou por comportamento em relação aos outros, a gente passou por nossa relação com a terra. Tem uma outra questão essencial que são os votos. Que justamente agora essa paraxá, ela passa pela questão de votos, né? Então, a Baruch Hu fez uma promessa com a gente, que libertou a gente da escravidão no Egito, e assim também vai libertar a gente no futuro, e assim por diante, etc. Porque os votos de Hashem não se quebram. Mesmo que a gente não mantenha a nossa parte no acordo. Hashem mantém a parte dele. Então aqui ele está dizendo o seguinte: pode vir um outro povo e falar assim, olha, a gente tem uma teologia mais avançada, a gente tem uma ideia de relação com Hashem que é mais desenvolvida que essas que você tem. Então é legal, é verdade, vocês receberam, parabéns, legal. A gente tem um cavalo muito grande dos Yehudim, mas agora é a nossa vez, né? Porque a gente tem uma teologia mais... Tem um update aqui, tem um upgrade, né? A gente tem um upgrade... Hashem está falando, não, isso não se substitui. Você não tem como substituir uma coisa pela outra. Os Yehudim, assim como a terra, já que a gente falou da terra, são questões, são pontos que são insubstituíveis. Então, da mesma forma que tem esses animais, né, a gente fez essa relação, essa metáfora em relação aos animais, que Hazal trouxe que isso é um símbolo para a gente que o pacto que a gente tem com o Kadosh Baruch Hu é eterno. Não importa se vem outro povo e fala, olha, sinto muito, Yehudim, vocês foram demitidos, né? Vocês têm um passado aí bastante bacana, glorioso, mas vocês pisaram na bola. Hashem está escrito na Torá. Hashem se enfureceu, castigou vocês. Agora, né? A gente segura o bastão, a gente continua. É a nossa vez. Então, Parashá termina, o Sefer termina falando, não, a Kedushá do pacto que foi gerada, ela é insubstituível. Vocês não tem como trocar e colocar outro povo no lugar dos Yehudim e falar agora é a vez desse outro povo. Os Yehudim perderam o Kedushá, perderam o pacto, deixaram de ocupar a posição diferente dos demais, deixaram de ser destacados, deixaram de ser um Am Kadosh, deixaram de ser um povo único entre as nações, né? Então esse é um ponto aqui vislumbrando sobre o Sefer, né? Como a gente pode entender essa sequência no Sefer Vaikra. Pode falar. Não, eu estou pensando em islamismo e cristianismo, não precisa entrar nisso. Se quiser a gente pode entrar também. Coisas mais interessantes. Tem bastante coisa para se falar. Bastante coisa. Muito bem. Agora eu queria entrar um pouquinho na questão da Parashá em si, né, especificamente. A gente fala em Kalalot, e a gente fala em Brachot, né? Se vocês cumprirem vai dar tudo certo, se vocês não cumprirem vai acontecer isso. Inclusive tem Keilot ao longo da história que inventaram, são tão terríveis as Kalalot, se vocês pararam para ler, são terríveis, são fortíssimas. Entre o psukim, aquela coisa dos pais comerem a carne dos filhos, pesadíssimo. Aconteceu, né? Aconteceu, no final acaba se concretizando. Mas
Então tem quilotes ao longo do tempo que inclusive inventaram uma ideia de que eles iam pular essas clalotas, ou não chamar ninguém para a Torá, não ter aliar na Torá, justamente para que ninguém se sinta, digamos assim, de alguma forma parte dessas clalotas, né? Não recaia de alguma forma sobre essas pessoas. Mas não, Hazal fala que não tem problema, que tem que ser lido, inclusive proibido pular isso pela Lahá, proibido ficar inventando histórias, não chamar ninguém, né? Funciona normalmente a leitura da Torá, que se a Hashem colocou lá tem um motivo, a gente precisa ler, aquilo precisa ser lido, e as pessoas podem sim subir na Torá normalmente, não tem problema nenhum. Muito bem. Antes de entrar especificamente na questão das Klalot, tem uma parte, logo no comecinho da Parashá, a Parashá abre falando o seguinte, que primeiro descreve o cenário ideal, vamos dizer assim. Se vocês cumprirem as mitzvot, se vocês seguirem a Torá, se vocês obedecerem a Kadosh Baruch Hu, então qual que é o cenário utópico? Qual que é a situação ideal? Vocês vão estar satisfeitos com a comida e vocês vão poder dormir em paz, sem medo. Vou tentar entender um pouquinho o que significa dormir sem medo, né? No seu Dim, ao longo da história, justamente por aquilo que a gente falou, a gente está na causa da conexão com a terra de Israel, e como a gente perdeu um pouco disso e teve que passar pelo Tikkun e passar milhares de anos rodando pelo mundo, né? Na terra de estranhos, vamos dizer assim, outros povos, né? Sendo estrangeiros na terra de Goim. Muito bem. Um dos maiores problemas que os Yehudim tiveram é interessante porque a gente sempre está contando, olha, os Yehudim foram expulsos de lugar A, foram expulsos de lugar B, tiveram seus bens confiscados no lugar C, enfim, é muito comum a gente ver, por exemplo, listas, né? Todos os lugares que os Yehudim foram expulsos, todos os lugares que os Yehudim sofreram de alguma forma, e no entanto, muito pior que isso, que aflige a gente, faz parte da nossa cultura, não é tanto ficar fazendo um compilado de lugares que a gente passou e sofreu, e foi expulso, foi caçado, foi morto de alguma forma violenta, etc, etc, senão que é o fato de que em qualquer lugar que a gente vá, que não é Israel, não é Eretz Israel, principalmente, mesmo hoje em dia, quer dizer, com Mediná, etc e tal, a gente não está totalmente tranquilo, mas ainda assim é o lugar mais seguro, que em outros lugares a gente sempre vivenciou esse terror todos os dias, né? Saiu esses dias, eu recebi umas 87 vezes no WhatsApp aquela matéria da Alemanha que os homens judeus não podem usar kippah. O governo da Alemanha, o governo, não foi um jornal, não foi a Federação Judaica. Agora é isso. Essa semana. Eles estão sugerindo por segurança. Estão sugerindo por segurança que os judeus não andem com kippah na rua. Eu recebi umas 87 vezes em tudo lugar diferente. E pegou super mal. Pô, Alemanha, justo Alemanha. A gente sabe que a França está complicada, né? Teve vídeo a respeito, não sei o que, famosa história, não sei se vocês viram, do Goi com um amigo Yehudi, o Yehudi falando que não, aquela tela terrível, não tinha mais como andar em Paris com o kippah, e o amigo deu risada e falou, não, você está exagerando, não é assim. Isso já tem um tempo. Já tem um tempo, né? Porque eu tenho uns 2 anos, eu acho que foi assim no ano passado, não sei, não ficou sabendo disso. Sem problema. Diz que eu li com um amigo Goi, estavam discutindo, o Yehudi falou, olha, a situação em Paris está terrível, não dá mais para andar de kippah. E o amigo Goi falou, mentira, você está exagerando. Parece que é assim. Paris, você acha? Ele falou, não, é verdade. Eu falei, não, então vamos fazer um teste. Eu vou andar por um dia com kippah na rua, vou ver algum teste. E eles filmaram. Justo durante esse passeio, o cara apanhou, chegou alguém batendo do nada, enfim, porque ele estava com kippah.
Tem outras histórias sobre mezuzot também, né? Pessoas que foram... ou a casa foi atacada, ou os vizinhos pediram gentilmente que a pessoa saísse de lá ou tirasse a mezuzá da porta, para não chamar atenção para o condomínio, e assim por diante. Quer dizer, isso Paris, né? Agora saiu justamente da Alemanha. E você sabe que outros lugares também são terríveis. A Bélgica, por exemplo, já faz um bom tempo isso, que eu vi essa notícia, que os policiais estavam se fantasiando de Hassidim para pegar pessoas que eu tenho meu livro. Legal. Não que aconteça, mas que legal que eles estão fazendo isso. Sim, estavam se disfarçando, né? Para fazer o quê? Para pegar pessoas antissemitas que estavam atacando os Yehudim na rua, né? Isso sem contar os ataques, os atentados em si, né? Que tem batido recorde nos últimos tempos em relação a épocas anteriores, né? Principalmente na França, Alemanha. Que atentados? Que atentados? Atentados, por exemplo, de entrar na casa e matar aquela sobrevivente do Holocausto, a facadas. É que o que chega mais são esses dos Estados Unidos estão chegando mais agora. Sim, também. Na Europa tem muito isso de atacar individualmente Yehudim, seja com armas de fogo, armas brancas, violar cemitérios. Cemitério. Tem bastante, infelizmente. Tem outras coisas. Né? Tem outras coisas. Mas, só para demonstrar, que acho que é importante levantar esse ponto aqui, que os Yehudim, onde quer que estejam, não estão tranquilos. Né? Então, isso que a Parashá vem e fala, a Parashá traz para a gente e fala, o cenário ideal, se vocês cumprirem o Torah e Mitzvot, é vocês poderem dormir sem medo. Né? Sem esse desespero, esse terror, esse temor que alguma coisa vai acontecer. Né? Então, isso é o cenário ideal. Um outro ponto do cenário ideal, que é trazido nesse passo, justamente no começo, essa questão de se saciar com a comida. Olha que interessante. A gente vive uma época, a gente nunca teve tanta abundância na história da humanidade, abundância material. Né? A gente vive uma situação que hoje, não só Yehudim, né? Os Yehudim hoje tem ralá de chocolate com gotas de menta com 7... Esses negócios, imagina, isso era impensável 20 anos atrás, entendeu? Não é? E não só a Am Israel, os goim de maneira geral.